aquilo que meu advogado e meu pai me proibiram de falar. Amigos, primeiro eu queria fazer um pedido de desculpas pela questão da assinatura do processo de impeachment. Meu pai sofreu um AVC há poucas semanas e ele sempre disse para mim: filha, não toma cuidado com a STF. E aí de repente você vê seu pai com um AVC e as pessoas que vocês tanto amam, que você tanto ama e que elegeu você, eventualmente querendo que você assine algo que talvez não signifique tanto assim na prática. Vocês sabem o quanto eu lutei para que esse STF não se tornasse tão tirano quanto ele é hoje. Vocês lembram dos bonecos que a gente já levantou? Talvez alguns de vocês lembrem que em 2015, quando a gente fez o boneco do presidente do STF, Lewandowski, pela PGR, Procurador-Geral da República, o boneco da Dilma na época do impeachment, presidente da República, e o presidente do Congresso Nacional, a gente lutou contra 4 instâncias de poder, os 4 poderes, e deu o que deu. Em 2015 eu fui a primeira falando. Hoje isso se tornou exponencial. A tirania hoje é exponencial. E a gente vê que deixou um legado. Hoje a gente vê outros bonecos nas ruas e mostrando que o povo sabe o que quer. Mostrando que vocês sabem o que vocês querem. Mas como resolver esse problema, Carla? De que adianta a gente vir de novo na rua? Nós estamos no momento mais crucial da nossa história. O impeachment de Alexandre de Moraes será protocolado esta semana, com 148 assinaturas de deputados federais, inclusive a minha, por vocês, para vocês. E nós já temos 30 senadores que apoiam o processo de impeachment. Isso também é mérito de vocês. Nós precisamos de mais 11 senadores. Eu quero saber cadê os senadores de São Paulo. Marcos Pontes já se posicionou a favor. Mas eu quero saber cadê Giordano? Aonde está Mara Gabrilli? Que disseram que iam defender essa nação, que iam defender esse Estado. Giordano se tornou senador depois da morte de Major Olímpio. Com todas as diferenças que eu tive com o Major Olímpio no seu último ano de vida, eu te digo, eu tenho certeza que ele estaria aqui hoje falando sobre o processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Giordano, esse recado é para você. Onde está a sua hombridade? Giordano Maga Gabrilli, onde está a sua cidadania? Onde estão vocês para representar o seu estado, o povo de São Paulo? Onde estão vocês, 2 senadores, que recebem para poder obedecer ao povo de São Paulo? Mara Gabrilli, você vai enterrar a sua história política se você não assinar o processo de impeachment. Quem concorda, dá um grito. Giordano, esqueça de ser senador se você não assinar o processo de impeachment. Quem concorda? São Paulo já se posicionou, o povo está nas ruas e agora vocês, políticos do Senado, têm que se posicionar. Chega! Chega de tirania! Chega de censura! Chega de tapa na boca! Eu não aguento mais ficar com um grito preso na garganta do que eu quero falar. Chega! De nada adiantou ter 1 milhão de votos se Giordano e Mara Gabrilli não assinarem o processo de impeachment e não se posicionarem. Eu estou aqui por vocês e esses senadores têm que estar aqui por vocês também. Aqui vai um recado para vocês que falam tanto. Para você, desembargador, para você, Marco Antônio. Vocês não têm foro privilegiado. E teoricamente, Alexandre de Moraes não pode tocar em vocês. Aí eu pergunto, onde está o foro? Não é privilegiado, porque de privilégio não tem nada, desembargador. Foro especial com prerrogativa de função.
Infelizmente, eu estou naquela porcaria do STF sendo julgada com 10 processos criminais. No TSE, com 4 processos de cassação, 2 serão julgados essa semana. Essa semana pode ser que eu seja cassada. Cadê o Deltan Dallagnol? Deltan Dallagnol deve ter seu, ele deve ter... Deltan, você foi cassado, como pode ser que eu seja cassada essa semana? E um erro do povo brasileiro foi não ter ido às ruas com você. E eu não digo isso porque eu posso ser cassada essa semana, mas eu digo porque o Congresso não fez a sua parte. E digo que, infelizmente, pessoas que eu amo e que tenho no meu coração, a quem eu devo muita lealdade, também não fizeram jus a você. E hoje nós perdemos um dos melhores deputados federais que o Paraná já teve. Hoje, infelizmente, a gente não tem a voz de um promotor que ajudou a colocar Lula na cadeia. Eu digo para vocês, peço uma salva de palmas ao Deltan Dallagnol. Nós, conservadores, precisamos começar a entender que às vezes pedidos não são ordens. Às vezes, quando eu disser uma coisa, eu vou estar errada. Eu recebi mais de 200 mil mensagens para que eu assinasse o processo de impeachment, porque as pessoas não sabiam da minha situação. Esse homem aqui foi tirado dele o direito de ser senador. A sua conta está com menos 49 milhões e alguma coisa. Eu já tive minha conta bloqueada. A conta do gabinete bloqueada, a conta salário bloqueada. Desembargador, é certo bloquear a conta salário? Isso é jurídico? É legal? Nunca, é abuso de poder. Mais um crime de Alexandre de Moraes. Eu digo para vocês conservadores, escutem não só a voz de uma pessoa, ou 2 ou 3. Escutem às vezes a voz do coração de vocês, como vocês fizeram comigo. Mais de 200 mil mensagens pedindo para eu assinar o processo de impeachment. Às vezes, é momento sim de ir para a rua para defender Deltan Dallagnol. Às vezes, Deltan, a gente não precisa obedecer à voz de certos comandantes. Às vezes é momento de defender a nossa cidadania. Às vezes é momento da gente defender pessoas da tirania. E cada vez mais o Brasil vai precisar do tutano de vocês para entender o que existe por trás de uma certa palavra. Hoje essa semana o presidente Bolsonaro deu uma entrevista para você, não é, Vitória? Dizendo que não era momento da impeachment do Alexandre de Moraes. Não é, olha o Vitória aqui. Não é de responsabilidade do presidente Bolsonaro dizer sobre Alexandre de Moraes, pessoal. Então não é nem para brigar com ele, nem para ir contra ele e nem a favor. Se ele disser que não é momento de alguma coisa, mas vocês sentirem no coração de vocês que é momento, é preciso ir atrás. É preciso ter coragem. É preciso, às vezes, sim, seguir uma liderança e, às vezes, entender que essa liderança não pode falar tudo que vocês gostariam que eles falassem. Eu quero dizer para vocês, só vocês vão conseguir pressionar os senadores para que mais 11 senadores se posicionem para assinar o processo de impeachment. Nós, deputados, eu já fiz tudo que juridicamente era possível. A nossa denúncia, minha e do Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, em Washington, está andando, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não nos deram a liminar, mas ela está andando. E em 2022, quando nós apresentávamos aquela denúncia, inclusive fazendo jus a Alan dos Santos, está aqui, o cartaz dele, me dá aqui. Me dá aqui. Inclusive denunciando o que foi feito contra Alan dos Santos, o que foi feito contra Marcos Duval, o que foi feito contra várias pessoas que já tinham sido caladas. Eu já estava sem minhas redes sociais em 2022 e nós denunciamos. A liminar não foi aceita, mas o processo está andando. Depois disso, mais deputados e senadores foram até lá, junto com o senador Eduardo Girão,
e o nosso querido Eduardo Bolsonaro. E essas duas denúncias hoje correm juntas na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Este homem não vai só responder à Justiça do Brasil. Este homem vai responder à Justiça Internacional. Este homem vai responder à Justiça principalmente divina. Porque talvez a justiça não esteja aqui nessa terra, senhores, mas a justiça de Deus não falha. E eu digo para vocês orarem, porque essa não é só uma guerra aqui de justiça, essa é uma guerra do bem contra o mal, essa é uma guerra do maligno e de potestades contra nós, homens cristãos, mulheres cristãs de Deus, pessoas que acreditam em Deus. Por isso eu peço para Paulista hoje, deem as mãos uns com os outros. Vamos dar as mãos, vamos formar uma só corrente e dizer: meu Deus, meu Pai, olhai para São Paulo, Senhor, olhai para o Brasil, Senhor, olhai para o Brasília, meu Deus, trazei não só a sua justiça, trazei seu juízo, meu Deus. Em Romanos o Senhor diz que a justiça divina não falha, mas o juízo final vai acontecer. Nós te pedimos, meu Deus, antecipe o juízo final. Traga juízo final para o Brasil, essa nação que vai alimentar o mundo, essa nação que é do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos fazendo tudo que é possível aqui. Nós, deputados, jornalistas, juristas, senadores, alguns, e vocês, público. Mas a gente precisa da força do nosso Deus para seguir em frente, para que Ele blinde todos nós, para que cada um de vocês saia com seus anjos acompanhados, encampados em torno de suas casas, de seus corações e das suas mentes. Não temam, só temam uma coisa: eu só tenho temor a Deus, e meu Pai, entrega minha vida a Ti, para que o Senhor possa fazer dela o que o Senhor bem entender. O Senhor sabe, meu Pai, porque eu já rezei e orei muitas vezes. Usa-me, ainda que seja para o que o Senhor quer que fosse. Senhor, por favor, usa nossas vidas, mas proteja aqueles que não podem se defender. Proteja principalmente aqueles que estão na cadeia hoje, que são inocentes. Senhor, nos ajude a dar anistia para eles. Senhor, plante no coração de cada político desse país o seu juízo, o temor por Deus. Por isso nós te pedimos, Pai nosso, que está em... Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Liberdade! Fora censura! Fora Alexandre de Moraes! Viva o Brasil! O Supremo Tribunal, a maior corte do Brasil, virou vergonha nacional da pátria que nos pariu, nunca passou em comum. Muito bem, senhoras e senhores, eu quero convidar agora o nosso querido, direto de Brasília, desembargador Sebastião Coelho. A salva de palmas para o nosso querido desembargador Sebastião Coelho. O secretário Tucano advogou pro PCC, viu? Boa tarde. Nós estamos aqui lutando por liberdade. É disso que se trata, lutar por liberdade. Eu já disse para vocês em várias oportunidades, e acreditem, com base em 42 anos como jurista, como advogado e como juiz, com base na experiência de 42 anos, eu quero dizer para você: Alexandre de Moraes é criminoso! É um criminoso que está derrubando, matando a nossa liberdade. E Alexandre de Moraes tem que pagar por os seus crimes. Eu não consigo entender como no Congresso Pitoli, que tem 513 deputados,
Apenas 150 assinaram o pedido de impeachment. Não consigo entender como o Senado, com mais de 50, com 30 e tantos senadores de oposição, não consegue obstruir os trabalhos. Olhem, esse país só tem, esse Congresso só tem 3 projetos prioritários. O primeiro é fora Alexandre de Moraes! Fora Alexandre de Moraes! O segundo projeto é anistia para os presos de 8 de janeiro. Anistia 8 de janeiro! Aqui está o doutor Ezequiel, que é o principal advogado da Associação dos Presos de 8 de janeiro. Agradeço a você, Ezequiel, por tudo que você tem feito por aquelas pessoas injustiçadas. E o terceiro projeto é a contagem pública dos votos. Contagem pública dos votos. Enquanto nós não tivermos contagem pública dos votos, nós não vamos acreditar em eleição desse país. A máquina é programada pelo homem. Agora eu pergunto, vocês acreditam nesses homens que programam essa máquina? Vocês acreditam em quem programa a máquina? Portanto, nós temos que ter contagem pública de voto. Vamos repetir. Primeiro, fora Moraes! Fora Moraes! Fora Moraes! Agora o segundo ponto, anistia! 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 Terceiro ponto, contagem pública dos votos! Contagem pública dos votos! Contagem pública dos votos! Tem uma pessoa passando mal aqui, bem na frente, uma senhora de azul, está bem na minha frente. Se tiver algum médico aí, afasta um pouco aí, por favor, olha, bem na minha frente, ó. Bem na minha frente, bem na minha frente. Já está chegando o socorro. Tem algum médico aqui, ó, bem na minha frente. Já chegou o socorro. Já. Ok. Mais um lá atrás, olha, no boné vermelho. Os médicos abrem o corredor para as pessoas chegarem. Tá, ela vai voltar para cá. Pegue ela no colo e passa por cima da grade. Passa por cima, isso. Pronto, a primeira está socorrida já. A segunda já levantou ali, tudo bem. Pronto, já está o socorro, já chegou. Tranquilo, pessoal, já o socorro já chegou. Então, meus amigos, eu vou repetir e vou concluir. Fora Alexandre de Moraes, anistia, contagem pública de votos. Deputado federal que se diz de direita e não assinar pedido de impeachment é covarde! É covarde! Veja no seu estado, entre no site onde tem um deputado, nós vamos mostrar o site para vocês. Verifique qual estado seu deputado assinou ou não e pressione para ele assinar de hoje para amanhã, porque esse pedido vai dar entrada na segunda-feira. E para finalizar, quem propuser acordo com Alexandre de Moraes é traidor. Quem propuser acordo, seja quem for, quem propuser acordo com Alexandre de Moraes estará traindo o povo brasileiro. Nós estamos aqui por Alan dos Santos, que não pode falar. Nós estamos aqui por Paulo Figueiredo, que está banido. Nós estamos aqui por Rodrigo Constantino. Nós estamos aqui por Oswaldo Eustáquio. Nós estamos aqui por Clezão, que foi assassinado no presídio sobre a omissão de Alexandre de Moraes. E nós estamos aqui para dizer finalmente que esse é o movimento que vai nos levar à vitória. Se não, proposta bem clara aqui para o Brasil ouvir, que eu não tenho medo de ter minha palavra papa na língua, não. Se até o dia 6 de outubro, que é o dia das eleições,
e nós vamos ganhar as câmaras municipais, as prefeituras, Pitoli. Se até o dia 6 de outubro esse covarde desse Rodrigo Pacheco não pautar o impeachment, vamos para uma paralisação geral. Vamos parar esse país de norte a sul, de leste a oeste. Vamos parar para mostrar que quem manda é o povo e não esses canalhas covardes que estão usurpando o poder e abusando de direitos nessa nação. Vamos para a vitória! 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 Deus abençoe vocês! Tenham fé que nós vamos vencer essa batalha! Senhoras e senhores, eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para o nosso exilado dos Estados Unidos, o Alan dos Santos. Agora eu vou pedir para vocês silêncio, por favor. Sem música, eu vou pedir por favor, porque ele vai entrar aqui por telefone, tá bem? Alan dos Santos, boa tarde! Boa tarde, Brasil, vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Pessoal, aqui quem fala é Alan dos Santos e... Caroline, esposa do Alan. Estamos aqui livres das garras desse tirano. Fiquei 3 anos e meio sem ver minha esposa, meus filhos. Tem sido uma luta cruel. Invadiram a nossa casa, colocaram arma na minha esposa grávida de 9 meses, né, amor? E não desistimos de lutar pelo nosso país. Eles anunciaram o que estava acontecendo. Não vamos desistir. Graças a Deus temos pessoas como vocês, corajosos, que estão aí, lutando pela liberdade do nosso país, pela liberdade dos nossos filhos e netos. Nós não iremos parar, nós não iremos desistir, graças a pessoas como o Marco Antônio, o Dr. Sebastião, Marcel Farrati, Eduardo Bolsonaro, Gaia e tantos outros, que estão lutando pela nossa liberdade, senador Girão. O Pacheco, covarde, continua mantendo o país escravo do Alexandre de Moraes. Nós vamos vencer essa batalha, custe o que custar, não importa o quão difícil pareça, não importa quão impossível pareça, nós iremos mostrar ao mundo que a ditadura do judiciário não irá prevalecer sobre a liberdade do seu povo. Obrigado, doutor Sebastião, obrigado, Marcelo Farrati, Girão, Eduardo Bolsonaro, Caio, tantos outros, Marco Antônio. É difícil falar o nome de todo mundo, Adriles. Vocês são muito corajosos e nós temos que agradecer a vocês pela força que vocês estão dando à nossa família. A minha aqui, eu e minha esposa, estou aqui do lado da minha esposinha, livres, lutando por vocês. Não vamos desistir. Alexandre de Moraes irá ser pichado, ele irá sair desse trono da desgraça que está levando o nosso país para um mar de trevas. Nós não iremos permitir que isso aconteça e nós vamos lutar. É isso, eu queria agradecer a todos que estão aí, a todos que não desistiram de lutar pela liberdade, a todos que nos apoiam e pedir do fundo do coração que não desistam de lutar pela liberdade, por nossos filhos e por nossa família, pelas famílias do Brasil, por todas as crianças, para que todos possam ser livres. E o nosso país também será livre. Obrigada. Essa mensagem da minha esposa para vocês. Força, não desanime e com toda a força dos nossos pulmões, por Alexandre de Moraes e chega de covardia, Rodrigo Pacheco. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Senhoras e senhores, então continue, tá bom, gente? A gente tá fazendo a organização das falas, a irmã do Alan tá aqui emocionada, tá bem? Eu vou trazer agora o Alexandre Pitoli para falar com vocês, direto da Rádio Auriverde Brasil. Alô, Gordinho! Alô, Brasil! Em nome de todos os brasileiros inocentes presos do 8 e 9 de janeiro,
em nome de todos os brasileiros que precisaram fugir do Brasil para se livrar desse tirano Alexandre de Moraes, eu saúdo aqui, a partir de agora, essa brava gente brasileira. Boa tarde, Brasil! Alexandre de Moraes cai ou não cai? Alexandre de Moraes cai ou não cai? É por isso que nós vamos lutar, é por essa pauta que nós vamos lutar e vamos até o fim. Hoje nós estamos aqui na Avenida Paulista e amanhã o nosso compromisso é inundar as redes sociais de todos os senadores isentões, covardes que ainda não se posicionaram com relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. São 34 senadores, acreditem, 34 senadores que ainda não se posicionaram com relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O que é que eles precisam saber? Saber mais sobre esse tirano que está destruindo a liberdade no Brasil. Amanhã o nosso compromisso nas redes sociais é fazer com que este senador do seu estado, onde você estiver me ouvindo, entenda, ele precisa defender a liberdade, assim como todos nós aqui estamos hoje. Em nome de Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Oswaldo Eustáquio e todos os brasileiros que estão hoje presos no Brasil, é por eles que nós vamos lutar e vamos até o fim. Obrigado por estarem aqui, saíram de todos os pontos do Brasil para aqui estarem nessa tarde. Obrigado a Marco Antônio Adriles pela coragem de organizar esse evento e tenham a certeza, na Univerde Brasil, esse trabalho não vai parar, nós vamos lutar pelo Brasil. Fora Alexandre de Moraes! Fora Alexandre de Moraes! Viva o Brasil! Ao ficar a pátria livre! Deus abençoe o Brasil! Obrigado! Bom, deixa eu aproveitar. Eu tenho dado espaço lá na rádio para um guerreiro. E o que acontece? O senador Marcos Duval é um desses injustiçados. No dia 15 de junho do ano passado, Duval conversou conosco e no mesmo dia sofreu busca, apreensão e invasão do seu gabinete. Esta semana bloquearam os seus bens, devolveram uma quirera, tentando mostrar que esse senador está no caminho certo, porque tem informações valiosas e nós sabemos isso. É um perseguido de Alexandre de Moraes e está aqui na Avenida Paulista o senador Marcos Duval. Boa tarde, Brasil! Vou ser breve aqui, dizer para vocês o seguinte: no dia 18 de janeiro, 10 dias depois do que aconteceu em Brasília, eu já tinha levantado tudo que vocês estão sabendo agora, e tem mais coisas ainda para vir à tona. Mas nós tínhamos, quando eu fiz um pedido para que o STF afastasse o Alexandre de Moraes por uma sequência de violações à Constituição, crimes contra a humanidade, e eu tinha tudo isso já, que eu estive no galpão, tudo documentado. Daí ele passou a me perseguir, aí fez a busca e apreensão para tentar achar alguma coisa de ilegal, tentou investigou, tem quase 2 anos que está tentando achar um pelo em ovo, mas ele quebrou a cara, que ele nunca viu pela primeira vez na vida dele um político honesto, correto, em toda a sua história desde quando eu nasci. Então, eu não tenho nenhum medo dele. E agora eu digo para vocês, todo mundo fala, nós só podemos falar dependendo da situação de um cenário até internacional. Só para vocês terem ideia, já no ano 5, 6 meses atrás eu disse nas minhas redes sociais que Alexandre de Moraes tinha violado as eleições. Alguém chegou a ver isso na minha rede social? E logo depois saiu no ar minha rede social. E aí ele me deu 48 horas para provar que ele manipulou. Ele não sabia, e vocês vão ficar sabendo agora. Quando ele tirou minhas redes sociais quase 1 ano e meio, eu fui para Washington e nós montamos um grupo internacional de inteligência só para tratar do Alexandre. E começamos a descobrir uma série de ilegalidades, crimes. Vocês não têm ideia da quantidade de crime. A notícia, quando teve
o debate do Trump e do Biden, aquele debate era a hora que nós estávamos esperando para saber que rumo os Estados Unidos ia seguir, para então a gente começar a vazar informações ou não. Porque foi o Biden, o governo do Biden, que interferiu nas eleições, veio o diretor do FBI no Brasil, ensinou como é que poderia manipular as redes sociais, e tudo isso nós temos 500 páginas só de uma Big Tech. Então tem muita coisa para fazer. E eu digo uma coisa para vocês, eu disse em 2023 que mais na frente vocês vão saber de muita coisa. Todo mundo achou que estava ficando doido, falando coisas com nada, porque a imprensa do Lula jogou essa narrativa para que ninguém acreditasse mais no que eu estava falando, porque Alexandre de Moraes não estava encontrando nada de legal na minha vida. E aí eu fui avançando cada vez mais. Da onde eu vim, aonde tem risco, aonde tem crise, é para lá que eu vou, não é o contrário. Então cada vez que o Alexandre de Moraes fazia ações contra mim, botando inquéritos esdrúxulos, cada coisa absurda, hoje eu fico até para rir. Ele bota em sigilo para que ninguém veja as aberrações dos inquéritos. São coisas assim. Só que os órgãos internacionais, através desse grupo, nós conseguimos, através do senador americano Marco Rubio, depois vocês podem entrar na página dele, eu e ele conduzimos esse processo. Quando o Elon Musk comprou o Twitter, a gente já tinha prova que o Alexandre de Moraes já tinha feito a mesma interferência no Google, para o YouTube. Eu notifiquei, dizendo que já tinha ciência do crimes que eles cometeram contra a Constituição, e desafiei o STF, e desafio de novo todos os 11 ministros, os seus assessores, outros assessores do STF inteiro. Sente comigo, eu sozinho, eu duvido vocês me convencerem que na nossa Constituição está permitida a censura. Duvido. Então é uma coisa claramente aberta para o mundo da interferência da democracia. Censura e democracia são antagônicos. Então, quando teve o debate, nós achamos, foi notório o sucesso do Trump. O Trump já mais moderado, entendeu que a radicalidade também não ia dar um enganjo, e aí viabilizou o Trump. Aí quando os que estavam no grupo do Biden, se sentindo queriam perder o espaço, fez de X9, começou a jogar muita informação pra gente. Então, uma coisa eu posso falar para vocês, anotem, vocês, não vai ser no Brasil, mas vocês vão ver, até no máximo 2 anos, vai depender hoje do dia 7, o ministro Alexandre de Moraes preso atrás das grades, e vocês não sabem aonde. Podem gravar isso e me cobrar no máximo 2 anos. Vocês não sabem aonde. Ninguém sabe, eu vou dizer isso aqui para vocês. No último ano do Trump, ele tinha autorizado o Pentágono a reformar Guantánamo, criar dois tribunais, um para lidar com terrorista e outro com crime contra a humanidade. Quando ele perdeu, o Pentágono concluiu a obra. Então hoje, Guantánamo tem 2 cortes e um presídio da mais pior qualidade. E a palavra dada pelo presidente Trump foi: a primeira semana que eu pegar na posse, já vai ter o resultado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que até a gente ajudou a contratar mais advogados para estar trabalhando lá, em Washington. Já vai sair o veredito, que não tem, a quantidade de documento é absurda. Só no dia 8 já é suficiente para ele pegar 20 anos de cadeia para cada brasileiro que estava ali dentro. Só para vocês terem uma ideia. E vão ser condenados também os policiais que estão obedecendo ordens ilegais, que está na lei. E por incrível que pareça, ninguém sabia. Tem uma lista lá nos Estados Unidos de quase 60 policiais federais envolvidos compactuando com as ilegalidades, as violações do ministro Alexandre de Moraes. Vai todo mundo pra cadeia.
Se fosse a nível Brasil, eu não daria para vocês essa certeza. Ele está respondendo em 3 setores. Espero que depois que aconteceu aqui, está acontecendo comigo, porque eu não administração de 50 milhões a menos na conta, ninguém nem precisa fazer Pix, porque entra e é bloqueado. É um valor absurdo, em cima de nada, é descumprida a Constituição, mas isso mobilizou, gerou uma ira nos senadores, depois de me ver morando, eu estou morando lá. Quem quiser me visitar na minha casa, é lá no plenário do Senado. Eu não tenho condições de morar em lugar até então. Então, isso é um fato, os senadores compraram esse absurdo. Segundo, vai estar respondendo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no Tribunal Criminal Internacional, já está sendo juntando o documento do ano passado. E o que é melhor, a prisão do Felipe Martins foi a pedido do governo junto com o Alexandre de Moraes para manipular a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. O Pentágono descobriu que houve uma infração, a questão da defesa nacional americana entrou em alerta e Alexandre de Moraes também está sendo investigado pelo Pentágono. Então são 3 lugares e é impossível ele não estar em um deles. A palavra foi dada pelo próprio presidente Trump e pelo senador Marco Rubio, que na primeira semana que o presidente sentar na cadeira, a vida do Alexandre já vai começar a acabar. Só o fato de ele ter feito o que fez com o senador da República, que vos fala, já gerou o ódio e a raiva de outros senadores que estavam prostrados, tá bom? Então, nós vamos sim ver ele atrás das grades, tá bom? Pode anotar isso daí. Valeu! Senador Marcos Duval! Queridos, eu vou trazer agora um deputado lá do estado do Paraná, tá bem? Homero Marquese. Tá aqui, meus queridos. Veio direto do Paraná, vai falar, estava aguardando a vez dele. Uma salva de palmas para o nosso querido Homero. Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! Eu venho do grande estado do Paraná e em novembro de 2022, no domingo, eu acordo tendo acessar as minhas redes sociais. Naquele momento se discutiu uma série de projetos importantes para o estado: aumento de imposto, aumento de cargo comissionado, venda da concessionária de energia, indicação para o Conselheiro Tribunal de Contas, e eu não consigo ter acesso às minhas redes sociais. Não tive nenhum aviso sobre o que estava acontecendo. Durante 3 semanas ficamos nessa escuridão, até que eu resolvo ligar no meu gabinete em Curitiba para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e pergunto para ele se havia alguma censura contra mim. E disseram que sim. No dia seguinte, descobrimos que havíamos censurado uma publicação que eu não tinha feito. Até retomar minhas redes sociais, eu, no cargo de deputado estadual, devendo gozar de imunidade parlamentar, ficaria 6 meses censurado. Movi uma ação contra a União, não podia mover contra Alexandre de Moraes. Ganhamos a ação. A União foi condenada a me indenizar por danos morais. Alexandre de Moraes cassou a ação e mandou processar o juiz federal que sentenciou o caso a meu favor. Há algumas semanas o jornal Folha de São Paulo revelou o meu caso e disse que, ao contrário do que eles haviam dito, não tinha sido nenhuma denúncia anônima que tinha instaurado o meu caso, mas sim um pedido do próprio Alexandre de Moraes, que mandou fabricar as provas para me censurar. Vejam como Alexandre de Moraes é hipócrita e como Alexandre de Moraes cumpre como ninguém o lema: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Porque quem é que tinha gabinete do ódio, senão o próprio ministro Alexandre de Moraes? Quem é que produzia fake news contra os outros, senão o próprio ministro Alexandre de Moraes? Quem é que está tentando abolir o Estado Democrático de Direito, senão o próprio ministro Alexandre de Moraes, que viola todos os direitos constitucionais das pessoas, viola a imparcialidade, viola a independência dos poderes, viola a competência? Alexandre de Moraes, na verdade, é quem está tentando dar um golpe no Brasil, e não quem ele acusa de estar tentando dar um golpe no Brasil. Hoje é dia da independência, e a nossa liberdade foi conquistada com muito esforço ao longo dos anos. Foi conquistada no litoral do Brasil, nas batalhas pela independência. Foi conquistada no Chaco Paraguaio,
na batalha contra o ditador, que era ditador do próprio povo paraguaio. Foi conquistada nos morros e nas montanhas da Itália para derrotar o fascismo de verdade, e não o imaginário que eles acusam os brasileiros de ser. Nós não podemos, portanto, ficar de joelhos para meia dúzia de pessoas sem voto que empoderaram um sociopata para ir atrás do povo brasileiro. Nós precisamos lutar pela nossa liberdade como os nossos antepassados fizeram. É o nosso dever moral com a nossa geração e com as futuras gerações. Fora Alexandre de Moraes! Fora Alexandre de Moraes! Nós não queremos derrubar instituições coisa nenhuma, nós queremos derrubar você do cargo. Viva o Brasil! Viva a liberdade! Deus nos abençoe! Muito bem, tem gente vindo de longe, né? Nossos queridos aí do Brasil afora. Quem aqui não é de São Paulo, levanta a mão. Quem não é de São Paulo? Aê! Vou trazer agora o deputado de Minas Gerais, Caporeso, para falar com vocês. Boa tarde, São Paulo! Satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu que sou oriundo da Polícia Militar, estive em Juiz de Fora no dia que o melhor presidente da história do Brasil, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado. Ajudei a tirar ele do chão. E ontem foi um dia muito emocionante para mim, porque eu retornei para Juiz de Fora depois de 6 anos desse atentado que foi praticado por um ex-membro do PSOL. Isso é muito importante de se salientar, principalmente dentro do cenário internacional, agora que quase tentaram matar o Donald Trump. Mas maior é aquele que nos enviou. E um pastor deu uma palavra muito forte, eu sou cristão, eu acredito nisso. Ele falou que toda obra de maldade, toda obra maligna, ela tem 6 de número para prosperar. E ontem foi o 6º ano. E hoje é o primeiro dia do 7º ano. Deus descansou no 7º dia após criar. Isso aqui não é por acaso, é porque aqui vai iniciar a marcha da nossa vitória. Todo mundo sabe que a pauta aqui é bastante clara. É fora Alexandre de Moraes, ditador da República. Mas eu sou obrigado a ler aqui as palavras do Alexandre de Moraes em 2018. E eu acho que todo mundo que está aqui vai concordar com ele. Olha o que o Alexandre de Moraes falou, gente. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça a exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Então, você não tem vergonha na cara, Alexandre, porque você ocupa hoje um cargo que é um cargo público, só que nem você, nem os seus burocratas não eleitos do Supremo Tribunal Federal têm moral para fazer o que estão fazendo com o povo brasileiro. Gente, olha aqui, nós enfrentamos no Brasil hoje a maior crise de refugiados políticos em tempo de paz de toda a nossa história. Só na Argentina nós temos mais de 400 patriotas que estão refugiados para não serem presos. Qual foi o crime que eles cometeram? Atos antidemocráticos? Tomada violenta do poder? Como é que se toma o poder de maneira violenta sem arma? Isso não existe. Sem exército, porque infelizmente só tem general melancia lá em cima. Agora, sabe o que aconteceu com eles? Tiveram que puxar saco do MST no 7 de setembro do Lula lá. Eu acho é pouco. Tá bom, mas o povo brasileiro está lotando aqui a Paulista, enquanto 7 de setembro em Brasília foi uma vergonha. Nós não vamos desistir do Brasil, jamais! Não irão nos acovardar na base de ameaças. E eu quero aqui prestar a minha continência e o meu respeito ao Marco Antônio Costa, porque ele tem uma coragem gigantesca. Falo de maneira tranquila, é o jornalista hoje mais corajoso do Brasil, por estar batendo de frente com o Alexandre aqui em nossa terra, enquanto os outros também têm o meu respeito, mas precisaram sair do Brasil. Vamos lutar para que ninguém mais tenha que sair do nosso país.
O Alexandre não vai calar a nossa boca. Sabe por quê? Primeiro, porque muito maior é aquele que nos enviou. Segundo, porque nós não vamos jamais desistir do nosso direito mais precioso. Vocês sabem, gente, qual é o nosso direito mais precioso? É a nossa liberdade! Ela é mais importante do que a nossa própria vida, porque é muito melhor viver livre do que morrer escravo. Então, gente, contem conosco, vamos lutar, não iremos nos acovardar, não vamos esquecer o que aconteceu com o meu amigo, o deputado Daniel Silveira, que segue preso. Não vamos esquecer do Clezão. O sangue do Clezão foi derramado, e as mãos que estão sujas com o sangue desse inocente são as mãos do Alexandre de Moraes. E podem ter certeza que essa voz aqui na Paulista hoje vai reverberar pelo mundo inteiro, porque o Alexandre, através do que ele fez, ele tenta reduzir a maior democracia da América Latina à condição de uma republiqueta. Mas Supremo é o povo. Que Deus abençoe todos vocês e que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Não parar, não precipitar e não retroceder. Quem durar mais, pense. Obrigado. Deixa eu mandar um grande abraço para o nosso patriota lá em Rondônia, Paulo Augusto, da Massa FM, está acompanhando aí. Obrigado também. Quero convidar o nosso querido José Medeiros, direto do Mato Grosso, o nosso querido deputado federal, José Medeiros, está aqui também. Eu também votei nele, infelizmente. Meu boa tarde. Quero agradecer o Superman, Marco Antônio Costa, que nos propicia esse momento, e a cada um dos que estão aqui. Eu ainda estava no Senado, lá por 2017, quando o Barroso deu uma entrevista na Folha de São Paulo e disse o seguinte: o papel do STF é contra-majoritário, iluminista e representativo. Quando eu li, naquela época ainda tinha bastante jornal de papel, eu fiquei estarrecido. Naquela tarde eu avisei para os senadores, falei, isso aqui é gravíssimo. Essa história de dizer que ministro do Supremo tem papel representativo, isso é de uma loucura total. E avisei que aquilo ia poder dar problema. De lá para cá só piorou. E hoje ocupa não só o papel do Legislativo, como do Executivo. Não vou me delongar, eu queria aqui pedir algumas ajudas, mais ajuda ainda do que vocês já estão dando. Eu sou relator do projeto de contagem pública de votos. Esse projeto é de autoria do nosso grande amigo, procurador de Mato Grosso do Sul, Felipe Gimenez. Não tenho a menor vaidade de dizer que tem alguma coisa minha. Eu fui apenas instrumento legislativo. Ele estudou esse assunto há muito tempo e o projeto está no relatório lá para ser votado. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Carolina Antônio, ela prometeu que logo depois das eleições municipais ela colocará um projeto para ser votado. E aí é que eu peço a ajuda de cada um, quem puder assinar, quem puder cobrar do seu deputado, porque sem isso nós estamos pior do que a Venezuela, porque a Venezuela tem contagem pública de votos. Foi através disso que descobriu-se a fraude. Aqui não, aqui nós não temos auditagem. Outro pedido. A semana que vem nós vamos votar na Comissão de Constituição e Justiça o fim do voto monocrático. Ou seja, o juiz do Supremo não vai mais poder dar voto sozinho, vai ter que jogar para o plenário, pelo menos isso. Nós precisamos muito da cobrança do deputado do seu estado. E outra coisa, nós vamos
começar a votar, está em pauta o projeto do qual eu tenho orgulho de ser autor, o projeto da anistia. Esse projeto é muito importante porque, como foi dito aqui, nós temos milhares de brasileiros nesse momento presos, exilados. Então é muito importante o apoio. Feito esse pedido, parto para o encerramento, só agradecendo e mandando um recado, aproveitando esse palco aqui para mandar um recado, fazer um pedido ao Centrão. Ao Centrão. Vejam só, eu sei que Daniel foi preso e vocês disseram, não é comigo, é o Daniel. Alan dos Santos, eu estou falando com o Centrão. Então vou repetir, já tem gente se sentindo ofendido. Eu estou falando com o Centrão. Daniel foi preso e eles fizeram, não é comigo. Alan dos Santos exilados, não é comigo. Vasques presos, não é comigo. Milhares de brasileiros presos e o Centrão, não é comigo. E muitos aplaudiram Alexandre de Moraes. Agora, muitas votações do Centrão, eles começaram a anular. O saboroso din-din das emendas, eles começaram a cortar. Então eu quero falar para o Centrão, não vai parar por aí. As prisões que estão hoje, que tem muita gente comemorando, os bolsonaristas, amanhã vai ser com vocês. Então eu peço aos deputados do Centrão, assinem o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu peço agora aos senadores do Centrão, já começou, suspenderam a conta bancária de um senador, suspenderam as redes sociais de um senador. Não vai parar em Marcos Duval. Minha mãe morava na roça e ela dizia, cachorro que come ovo nunca mais para de comer ovo. Eles vão chegar na sua porta, eles vão arrombar a casa de vocês. Sabe por quê? Porque eles podem, porque vocês deixam. Já tem 30 senadores, 32 senadores que disseram aqui não e assinaram o pedido de impeachment. Então eu peço a cada senador, reflita e preze por sua liberdade, porque pau que dá em bolsonarista, dá em não bolsonarista também. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Muito obrigado. Muito bem, gente. Vamos dar uma agitadinha agora com o nosso querido Boca Nervosa. Boa tarde, Paulista! Ó, gente, cheguei ao seguinte, em nome da democracia, fora censura, fora Xandão, eu fui o cara que tem mais música contra o Alexandre de Moraes desse espírito. E o samba que vocês ouviram aí, ó, dia 7 de setembro, todo mundo na Paulista, é um deles. É o seguinte, nós viemos aqui para falar que censura não combina com democracia, entendeu? Esse cara tem que ser estupado, tem que estar fora de tudo, de tudo. Nunca vi um país como o Brasil, com 220 milhões de habitantes, entendeu? Segurar um cara desse no Supremo Tribunal. Mas é o seguinte, olha aí, ó. Vamos cantar assim, ó, pra ele assim, ó. Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! E pro Brasil ficar melhor, eu fiz uma música assim, ó. Só pra vocês se ligar. No tempo dele, eu trabalho com ele, é um cara que eu gosto muito. Meu parceiro de direita, um homem maravilhoso, que botou o Brasil no caminho melhor, acendeu a direita. E hoje a direita é o que é por causa desse cara.
No tempo dele o Brasil tinha resultado. Você volta Bolsonaro. Vamos lá. No tempo dele o Brasil tinha resultado. Quero ouvir. Volta Bolsonaro. Tinha picanha, cervejinha e churrasco. Olha lá. Volta Bolsonaro. No tempo dele o Brasil tinha resultado. Quero ouvir. Volta Bolsonaro. Tinha picanha, cervejinha e churrasco. E aí? Com esse cara o que tem é só abóbora. A jumentada fez o L, agora chora. Com esse cara o que tem é só abóbora. A jumentada fez o L, agora chora. Olha lá! No tempo dele o Brasil tinha resultado. Vamos lá, vamos lá! Bora, Bolsonaro! Tinha picanha, cervejinha e churrasco. E aí? Bora, Bolsonaro! No tempo dele o Brasil tinha resultado. E aí? Bora, Bolsonaro! Tinha picanha, cervejinha e churrasco. Quero ouvir! Bora, Bolsonaro! Com esse cara o que tem é só abóbora. A jumentada fez o L, agora chora. Com esse cara o que tem é só abóbora. A jumentada fez o L, agora chora. Chora, jumentada! Olha, eu também vi no samba maravilhoso, fez um grande sucesso. E é o seguinte, eu cantei a bola, ninguém quis acreditar. Foi assim, ó. Eu fiz um sinal de L no ponto do ônibus para pegar meu busão. De repente, no meio do nada, já pintou 3 camburão. Me jogaram na caçapa, falaram pra mim: negão, qual é a sua? Seu quadro é um mal entendido, é ouvir a foto do Lula. Ele disse assim pra mim: por favor, presta atenção, não faça mais isso na rua. Isso é sinal de ladrão. Olha lá! Isso é sinal de ladrão. Vai! Isso é sinal de ladrão. Não faça mais isso na rua. Isso é sinal de ladrão. Quero ouvir? Olha lá! Não faça mais isso na rua. Isso é sinal de ladrão. Maravilha! E mais um sucesso que é o ícone pro pai dos jumentos, entendeu? O criador da jumentada. Pagode que eu fiz também. Conhece aqui, ó. Faz o L jumento e ganha R$18 de aumento. Faz o L jumento e ganha R$18 de aumento. Esse é o recado que o pai dos pobres deixou pra você. Perdeu o Manel, já estou eleito, então vai se benzer. Perdeu o Manel, já estou eleito, então vai se benzer. Aí, não vai dar pra picanha, você ficou na mão, mas dá pra bandeja do ovo, então faz o L comendo zoião. Não vai dar pra picanha, não, não, você ficou na mão, mas dá pra bandeja do ovo, então faz o L comendo zoião. Viva a democracia! Olha, gente, obrigado! Isso aí, minha gente! Fora, Xandão! Vocês estão cansados? Isso aí! Parabéns pela força, pelo fôlego. Amanhã ainda é domingo, você vai descansar, vai estar bem. Para segunda-feira voltar à rotina e nós continuaremos gritando: fora, Xandão! Coronel Tadeu! Vem cá, coronel! Boa tarde, Paulista! Boa tarde, São Paulo! E boa tarde, Brasil! Quem quer o processo do Alexandre de Moraes? Levanta a mão aí! É isso aí, gente! Então vamos conversar rápido aqui com vocês. Quem é que abre o processo? São os senadores. E o que é que nós temos que fazer a partir de hoje? Precisamos cobrar todos os senadores. Esses senadores são nossos empregados. Nós é que colocamos o senador na cadeira dele. Não é justo que agora a gente tenha que ficar aqui esgoelando, pedindo de joelhos para que esses canalhas aprovem um processo que o povo quer. Como disse o Alexandre
de Janeiro, nosso querido Satiel, a salva de palmas. Você conhece ele das redes sociais. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde! Uma honra muito grande poder fazer uso da palavra nesse momento tão importante para a nossa democracia. As pessoas me questionam por que eu muitas vezes saio da cidade do Rio de Janeiro para ir para outras cidades, como a Praça da Liberdade em Belo Horizonte, a Esplanada dos Ministérios em Brasília, a Avenida Paulista de São Paulo, e questionam porque, segundo essas pessoas, elas não veem um resultado esperado daquilo pelas quais elas estão lutando. Todo mundo sabe que a nossa luta não é uma luta rápida, Marco Antônio. Nós não estamos disputando 100 metros rasos, nós não estamos falando de uma corrida de velocidade, nós estamos numa maratona. É sobre resistência, é sobre resiliência, é sobre intensidade, é sobre aquele que não vai desistir. Quem está esperando um resultado imediato já parou de caminhar há muitos anos. Quem está esperando um resultado como um miojo desistiu de lutar há muitos anos. Nós não estamos falando de um prato rápido que se esquenta no micro-ondas e come com velocidade, que não tem substância e não tem nutrientes. Nós estamos falando de uma luta árdua, que leva tempo, uma luta de seriedade, onde vezes após vezes saímos das nossas casas para lutar por uma luta e por um objetivo pelo qual nós ainda não sabemos quando vai acontecer, mas eu sei que um dia vai acontecer. Para quem espera resultado imediato, já parou há muitos anos. Afinal de contas, nós estamos lutando por pessoas que negligenciaram a política, que disseram que não deveriam se envolver com a política. Eu, como cristão protestante, me envergonho de alguns pastores evangélicos que dizem que política e religião não se mistura. Isso é completamente equivocado. As grandes nações do mundo tiveram cristãos, protestantes, apostólicos romanos, que fizeram parte das tomadas das grandes decisões. A própria Revolução Industrial na Inglaterra adveio dos cristãos que ali estavam. Os cristãos fizeram parte disso, e não é agora que nós vamos eximir dessa responsabilidade. Essa é uma responsabilidade minha, essa é uma responsabilidade sua, e essa é uma responsabilidade nossa. Quantas pessoas, as mesmas pessoas, Marco Antônio, que querem o resultado imediato, são as mesmas pessoas que há 10 anos atrás ficaram no sofá quando deveriam lutar, dormiram no sono da indolência e agora querem o resultado rápido. Nós estamos nas ruas há mais de 8, 10 anos lutando por um resultado que pode chegar agora há pouco. Há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, nós não víamos uma esperança de uma queda do ministro Alexandre de Moraes. Nós não tínhamos esperança que esse sonho pudesse acontecer. Mas recentemente, há praticamente 2, 3 semanas, o jornalista Glenn Greenwald soltou uma matéria que mostrava o modus operandi do ministro Alexandre de Moraes, sem a isonomia, sem a imparcialidade, que usava dos processos ilegais para perseguir os conservadores, perseguir os patriotas e as pessoas de direita. Hoje o Brasil sabe, e ele pode cair a qualquer momento. A qualquer momento. E no momento mais difícil, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando Londres estava sendo bombardeada pelo regime nazista, o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, no parlamento, ele disse: nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nos campos, nós lutaremos nas praias, mas nós não vamos desistir de lutar pela Inglaterra, guardadas as devidas proporções. Eu faço das palavras do primeiro-ministro inglês as minhas palavras. Nós lutaremos em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nós lutaremos nas esplanadas dos ministérios em Brasília. Nós lutaremos na Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Nós lutaremos na Avenida Paulista em São Paulo. Mas nós não vamos desistir de lutar pelo Brasil. E eu finalizo o meu breve discurso com o texto bíblico. Como cristão, eu não poderia deixar de citar a palavra do Senhor.
Salmos capítulo 20 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor dos Exércitos. Uns se curvam e outros caem, mas nós, eu e você, permaneceremos de pé. Deus abençoe Paulista, Deus abençoe São Paulo, Deus abençoe Brasil. Pessoal, eu quero ter a honra de anunciá-lo, nosso querido Marco Antônio, juntamente com toda a galera aqui da organização responsável por isso aqui. Uma salva de palmas para Marco Antônio do Fio Diário. Boa tarde, pessoal. Olha só, se vocês pararem para ver um segundo o estado de coisas que se tornou o país, eu tenho certeza que cada um de vocês que está olhando para o nosso caminhão, que está caminhando pela Paulista, para o outro caminhão que está falando a mesma coisa que a gente, fora Moraes. Mas por que fora Moraes? Porque hoje eu tenho vergonha da loucura do circo macabro, cretino, canalha que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Eu sou advogado, eu fiz mestrado e doutorado na PUC São Paulo. Sabe o que vale isso hoje? Nada. Eu não tenho segurança jurídica, vocês não têm previsibilidade. Nós não temos uma república federativa. Nós temos hoje no Brasil um regime totalitário por conta desse careca Satanás que vocês estão segurando aí. Levanta o cartaz para esse careca. Levanta. É isso que a gente tem que fazer no Brasil inteiro. Vocês acham que esse cara tem coragem de enfrentar o povo? Vocês acham que esse cara tem coragem de enfrentar todo mundo organizado com uma pauta única? A pauta é única. Ou o Moraes sai, ou a gente para esse país de uma vez. Eu só vou dormir tranquilo a hora que esse cara, a hora que estiver saindo da conta desse cara, do Alexandre de Moraes, centenas de milhões de reais para indenizar todo mundo que esse cara perseguiu. Dona Jupira, Dona Iraci, senhora de 70 anos com câncer, mandou para cadeia 14 anos. Isso é inaceitável, isso é indecente, isso é incivilizado. É um bando de selvagem. Esse pessoal que está vestindo a toga hoje no Brasil é um bando de selvagem incivilizado. Não podemos aturar nada parecido com isso. Então sim, o Moraes tem que ser preso, e sim, a quadrilha que está ao lado dele também. Existe uma quadrilha no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral. Existe uma gangue de mafiosos no Supremo e no TSE. Não adianta falar em eleição enquanto tiver quadrilha no TSE. E eu vou falar uma coisa de todo o coração para vocês. Essa é a terceira manifestação fora Moraes. Sabe o que me deixa muito feliz? Elas começaram pelo Brasil inteiro. E a mesma galera que começou pelo Brasil inteiro está imbuída do mesmo sentimento no coração que o Guilherme Sampaio, que me ajudou desde a primeira, que organizou junto comigo, com todos, Diogo Forjás, todo mundo que está aqui, Camila Leite, todo mundo que começou. Vou contar uma coisa para vocês: ninguém aqui vai parar até a prisão do Moraes e da quadrilha dele. Essa manifestação está acontecendo em 22 cidades. Quero pedir de coração um negócio para vocês aqui. Isso é mais importante do que vocês podem imaginar. Quando ele, que está aqui na frente, o camisa 10 da seleção, levanta um cartaz numa Paulista cheia e a gente tira uma foto,
Sabe o que acontece? O Elon Musk lá dos Estados Unidos, qualquer Zé Mané da Finlândia, da Noruega, da Austrália, sabe exatamente o que esse cara aqui quer. E a gente precisa espalhar centenas de milhares de cartazes iguais a esses pelo Brasil inteiro. E é por isso que eu me sinto de coração, eu fico muito feliz de olhar para vocês, olhar nos olhos de cada um de vocês, saber que está todo mundo junto nesse barco. A gente não vai parar por um segundo. Vou dar outro recado que eu falo em todas as lives que eu faço no YouTube e nos programas. Xandão, Xandinho, psicopata, delinquente, criminoso, bandido, vem aqui pegar os 50 mil reais do VPN que eu estou usando todo dia e todos vocês têm que usar também. Eu não aceito a censura de um psicopata vagabundo, nem vocês. Então, sim, é desobediência civil. Marco, o que é desobediência civil? É não aceitar decisão de tirano que tem timbre do Supremo Tribunal Federal. Não vale nada, não é decisão judicial, é loucura de tirano psicopata. E a Polícia Federal, se estiver aqui me vendo, venha pegar os 50 mil reais aqui. Venha pegar, Ministério Público Federal, venha pegar os 50 mil. Venha! A gente, graças a vocês, a cada um de vocês que estão aqui, a gente não vai parar, porque é um dever moral nosso. Existe uma briga e a gente está numa guerra pela liberdade. E eu falo para vocês, com todo coração aberto, pode demorar 2 anos, pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos, mas eu morro lutando pela liberdade do meu país, e de vocês e nós. Obrigado, pessoal, e eu quero passar a palavra para um grande amigo aqui, que está do nosso lado, Diogo Forjaz. Boa tarde, Brasil! Hoje nós estamos aqui pela liberdade, é verdade. Mas mais do que isso, nós estamos aqui contra a injustiça. Porque quando se mata a lei, não há justiça. Um homem só não é capaz de fazer isso. Ele não fez isso sozinho. E isso é o começo. Todas as medidas arbitrárias, ditatoriais que a gente tem sofrido, todos nós, vem de longa data. E não tem uma só assinatura. Aliás, as últimas notícias têm mostrado isso, inclusive. Eu poderia falar aqui de todo mundo que foi vítima, de cada um dos 22 milhões de brasileiros censurados no X, não pode usar o X. Eu poderia falar dos mais de 1.500 presos. Posso falar das multas. Posso falar do deputado Daniel Lúcio da Silveira, que com ele prendeu o seu voto, tenha votado nele ou não. Eu poderia falar de todas as vítimas, e não caberia um discurso só, mas a maior das vítimas foi a lei, e com ela todos eles. A maior vítima foi a Constituição, e com ela todos eles, com ela todos nós. Eu poderia falar do Rodrigo Pacheco também. Muita gente já falou e tá certo, mas não é só o Pacheco não. Quantos Pachecos nós temos no Senado Federal? 81! Qual deles está defendendo o impeachment abertamente? Qual deles faz campanha? Agora está crescendo o número, mas está na hora de cobrar todos os 80. Não adianta esconder atrás de um. O impeachment do Alexandre de Moraes não é algo pessoal, é pelo restabelecimento da lei. A lei que garante o teu emprego, a lei que garante a tua voz. Tem alguém passando mal aqui, é isso? Pessoal, precisa dar um suporte ali, é isso? Levanta a mão quem está passando mal aí, onde é? Não dá pra ver daqui. Ó, parece que tem alguém passando mal perto do McDonald's, é isso?
pessoal que faz o atendimento precisa dar um pulo lá, perto do McDonald's, por favor. Portanto, cada violação, cada vez que se viola a lei para uma pessoa, viola para todas as outras. O que nós estamos aqui hoje é para restabelecer a lei, é a maior vítima de todas. Não interessa qual é o abusador da vez, não interessa qual o nome que está embaixo da toga que dá a canetada. Eles estão roubando todas as estruturas do país. O caso da desoneração da folha, parece bobagem, a gente às vezes não entende o que é, mas ali, um ministro do STF, em uma canetada, anulou todo o processo legislativo, portanto, todos os votos. Eu sei, a gente fala em anistia, tá certo? Tem que anistiar quem está sofrendo, mas quem vai garantir o cumprimento da anistia quando o legislativo não é mais respeitado? O impeachment é restabelecer o respeito ao legislativo, ao seu voto e a base mínima para se ter eleição, anistia, ou seja lá mais o que for. Então não é só o Alexandre de Moraes, é a porta de entrada para a solução de um problema muito maior. Nós estamos aqui contra a injustiça, pela lei e por todos os processos que forem necessários para isso. Alexandre de Moraes, Dino, Barroso, todos eles, cada um deles tem que responder pela violação da lei. Todos os senadores. Onde está o Vitor ali? Onde está o Vitor? Érica. Ali, ó, na frente do MEC, tem alguém passando mal. Abre espaço ali onde tem um menino com a camiseta do Fora Moraes, por favor. Ali tem alguém passando mal. Mais importante, né, gente? Saúde em primeiro lugar. Todos precisam responder pelas ilegalidades. Quem diz isso não sou eu nem vocês, é a lei. Todos os 11. E no Senado, o Pacheco foi conivente. A lei é clara, ele é responsável. Pautando o impeachment do Pacheco, do Moraes ou não, o Pacheco tem que sair. E com ele, todos que caminharam com ele até aqui. Porque na indecisão do Pacheco proposital, dá a mordaça em cada um de vocês, dá o processo em cada um de vocês, dá a perseguição em cada um de vocês. Nada do que aconteceu nesse país aconteceu por uma pessoa só. Então esse é o começo de um processo maior de restabelecimento da lei e da ordem, porque eles nos calaram, eles nos perseguiram, eles nos multaram, e depois de tudo que nos fizeram, nós ainda estamos aqui! E o recado é esse, e nós vamos continuar aqui, até que a lei e a Constituição estejam conosco mais uma vez. E agora, eles têm que lidar com os seus abusos lá fora. Esse caso do X mudou o patamar. Agora eles não respondem só pra gente, não. Agora o poder de esconder a verdade tá restrito. Tá restrito ao olhar de fora. Nós não podemos perder essa oportunidade. E isso que começou aqui não pode parar. Tem que crescer e tem que ter foco. É o restabelecimento da lei e da nossa Constituição, porque com ela se pune os criminosos constitucionais, porque com ela se libertam os perseguidos, os presos políticos, porque com ela voltamos a ter o nosso país. Obrigado por estarem aqui. Oi, boa tarde! Boa tarde! Quero só dar um oi para vocês. Parabéns pela manifestação. Vamos em frente. É hora de falar sério. Parabéns. Vamos aí. Vamos à nossa liberdade que nós merecemos. Nós somos brasileiros. Um abraço. Tchau. É isso aí, gente. Valeu, pessoal do Marquito aí, do SBT. Obrigado. Lá do programa do Ratinho.
Douglas, vem cá, meu querido Douglas Garcia, vai falar agora com a gente, fazer uso da palavra aqui nessa manifestação. Uma salva de palmas para você, uma salva de palmas para o nosso querido Douglas. Muito boa tarde, povo brasileiro! Primeiramente, fora Alexandre de Moraes! Eu não ouvi fora Alexandre de Moraes! O primeiro sintoma evidente de uma ditadura é quando as pessoas têm receio de manifestar o seu posicionamento político por causa da perseguição do Estado. Então, povo, hoje no Brasil é evidente que nós estamos passando por um processo semelhante àquilo que vive a Venezuela, aquilo que vive Cuba, aquilo que vive muitos países ditatoriais. Nenhum juiz foi eleito no Supremo Tribunal Federal. Nenhum juiz do STF recebeu o povo que está hoje aqui nas ruas protestando pelos seus direitos. Quando um juiz manda investigar, censurar, sendo ele a suposta vítima, sendo ele o investigador, sendo ele o julgador, nós não estamos falando de democracia. Quando o juiz censura as pessoas, manda prender pai de família, manda prender uma mãe de família de 2 filhos, apenas porque ela fez uma desobediência civil numa estátua do Supremo Tribunal Federal, nós não estamos falando de democracia. Quando o juiz se nega de maneira dolosa manter uma pessoa sobre cativeiro sem ter o tratamento adequado ao processo de metástase do câncer, nós não estamos falando de democracia. Quando o juiz assassina um pai de família dentro da cadeia, como aconteceu com o Clezão, nós não estamos falando de democracia. Nós estamos falando de democracia quando essa Avenida Paulista está tomada aqui agora de verde e amarelo por um povo aguerrido, por um povo guerreiro, por um povo que vai lutar pela sua liberdade, por um povo que não tem medo de gritar, não apenas fora Moraes, mas para pedir sim a prisão de Alexandre de Moraes. Então eu quero ouvir, eu quero ver quantas pessoas a mais ele vai prender, quantas pessoas a mais ele vai falar, quantas pessoas a mais vai se pronunciar. Nós temos pessoas que não vão ter medo de vir pra rua, nós temos pessoas que não vão ter medo de se posicionar, nós vamos ver pessoas que vão sempre lutar em defesa da sua liberdade e em defesa da sua democracia, e é por isso que nós estamos aqui. Contamos com vocês sempre, com a luta de vocês sempre. Não é Rodrigo Pacheco, não é Arthur Lira, não são os políticos que hoje estão compondo o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado da República. A liberdade da população brasileira será tomada pela própria população brasileira, porque jamais existiu em nenhum país que esteve cativo, que esteve preso, a sua liberdade sem a luta do povo. E o povo hoje está nas ruas lutando, o povo hoje está nas ruas batalhando, o povo hoje está nas ruas pedindo em alto e bom som o fora Alexandre de Moraes. E nós não vamos ter medo, nós vamos sempre vir da rua lutar por aquilo que acreditamos. Então meus parabéns, povo brasileiro, continue tomando as ruas de verde e amarelo, não abaixe a cabeça, não tenham medo, se posicionem, venham pra rua, lutem pela sua liberdade, custe o que custar. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pessoal, o presidente está fazendo o discurso dele no outro caminhão e ele pediu para que nós baixássemos o som só para ele terminar o discurso dele. Tudo bem? O que vocês acham de, enquanto isso, a gente cantar o hino nacional de voz? Pode ser? Ouviram pirangas mais esclarecidas e o povo herói do brado retumbante. O sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa grandeza conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade,
Desafio próprio, feito a própria morte. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, vívido, de amor e de esperança a terra desce. Ser teu céu límpido, a imagem no cruzeiro resplandece. Pela própria natureza, pelas portas do colosso, futuro ser essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. Sonhos desses só és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente desespedido, ao som dos barulhos do céu profundo, juro do papai da América, todos os olhos do mundo, terra mais que a vida, seus tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa cores, a pátria amada e idolatrada, salve, salve, vazia que sobrevive, seja símbolo, eu não foge a luta, própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. Os filhos desses só és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bettina Hoffman. O sobrenome dela não é muito legal, mas ela perdeu o cartão, tá aqui no caminhão, Bettina Hoffman. Não é prima da Gleisi Hoffman, tá? Ela só tem o mesmo sobrenome, mas o cartão dela tá aqui. Pessoal, desculpa, eu só vim aqui porque o presidente começou a discursar no outro caminhão e o som tava muito alto, tava interrompendo o discurso dele lá, tava difícil. Então, só pra gente ter respeito ao nosso presidente, eterno presidente Bolsonaro, aí eu vim aqui correndo pra gente poder baixar um pouquinho o som. E eu acho que tá bom, não tá? Depois, daqui a pouco, eu pedi aqui gentilmente pro dono do caminhão, não sou eu o dono do caminhão, então, assim, eu pedi gentilmente pra fazer isso, pra gente poder deixar o presidente falar, mas pode continuar aqui, que assim que o presidente terminar, a gente volta com os discursos, tudo bem? Eu vou descer aí pra tirar uma foto com vocês, que quero abraçar cada um de vocês.